a impressão 3D está crescendo grandemente agora na área automobilística. Então a gente consegue imprimir coisas realmente reais em carros, em caminhões. E olha, hoje vamos falar sobre cultura maker na engenharia. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a Nayara Gomes, ela que é técnica em mecânica e estudante de engenharia. E aí, Nayara, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, olha, obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Ah, de nada, eu que tô privilegiada de estar aqui. Muito bom. Ô, Nayara, eu queria que você começasse falando o que é cultura maker, que pra mim, aqui na Campus Party, é tudo novo. Então, eu não sei nada de muita coisa. Então o que é cultura maker? Então, um maker, falando mais especificamente de um maker, né? O maker, ele é um criador. Então, ele cria coisas, ele desenvolve tecnologia. Então, a cultura maker, ela é o quê? Tecnologia, inovação, é realmente você criar as coisas. Então, é um criador, é uma pessoa... pode ser um designer, pode ser um engenheiro, então são várias coisas. Então são várias coisas que juntam uma cultura maker, entendeu? Cultura maker não pode ser, o pessoal gosta muito de falar de cultura maker, é só um desenvolvedor, um programador, mas é muita coisa. Um designer pode ser um maker, um engenheiro pode ser um maker, então são várias coisas envolvendo que engloba na cultura maker, então são muitas coisas. Agora, eu vi, né, eu percebi que dentro dessa questão da cultura maker, pelo menos é uma coisa que você está trazendo aqui na Campus Party, essa questão da impressão 3D, né? E normalmente, a impressão 3D, ela é muito usada para fazer um brinquedo, um enfeite para pôr lá em casa, que são coisas muito legais, assim, né? E você vê coisas que o pessoal cria assim, que você fala, caramba, isso o cara criou na casa dele, né? E tem bastante gente trazendo impressora 3D por aqui, um monte de coisa bacana. Mas você começou a trazer a possibilidade de começar a utilizar a impressora 3D para, por exemplo, veículos pesados. Como é que é isso? Como é que você começou a ver isso? Tá, o lance sobre o chaveirinho, né, que o pessoal gosta de fazer com a impressão 3D, eu não acho isso errado, que as pessoas fazem, né? Porque eu comecei assim, eu comecei a trabalhar com aquelas impressoras pequenininhas, fazendo chaveirinho, fazendo enfeitezinhos, e fui crescendo. Mas assim, a impressão 3D está crescendo grandemente agora na área automobilística. Então a gente consegue imprimir coisas realmente reais em carros, em caminhões. Atualmente eu estou numa cooperativa de veículos pesados, e a empresa, ela terceirizava muita coisa. Então, ela imprimia uma peça quebrava, ela terceirizava com outra empresa que fabricava aquilo. E quando eu entrei lá, eu percebi que muitas daquelas peças podiam ser feitas em uma impressora 3D. A gente tem vários filamentos, né, que uma impressora 3D ela pode imprimir, e também tem vários tipos de impressoras do que elas podem imprimir também. Então a gente tem o ABS, o PLA, que são materiais mais convencionais, não tão resistentes. O ABS ele já é um pouco mais quebradiço, mas assim, dá para fazer grandes coisas com eles também. Teve uma peça que a gente fez, quando estava na época da pandemia, a gente fez um misturador de oxigênio que estava faltando nos ar. Então a gente imprimiu ele em PETG e depois a gente pegou e fez um revestimento nele. E foi uma peça que foi usada. A gente fez teste lá na universidade e foi bem legal. E aí na cooperativa agora a gente tinha um suporte lá que ele tinha quebrado, estava desgastado. Então a gente desenvolveu, desenhou ele bonitinho, a gente tinha as medidas e imprimiu. Aí a gente imprimiu em um filamento que chama Tritan. Ele é um filamento bem mais resistente que o PETG, que a ABS, que a PLA, e ele suporta em temperaturas mais altas. Então a gente testou e foi super ok. Então a impressão 3D dá para fazer muitas coisas. Mas também a gente tem que saber o que aquela impressora ela trabalha, né? Porque não são todas as impressoras que trabalham com esse tipo de filamento. Mas dá para fazer muita coisa mesmo. O que você enxerga que são as vantagens da impressora 3D, utilizando ou aplicando ela na engenharia ou no caso de veículos pesados? Uma das vantagens que eu vejo é que assim, a gente tem a impressora, ela não essa que a gente está usando, ela não é tão barata. Mas a gente via que terceirizando aquela peça, era mais caro. E o filamento, ele também não é tão caro, mas também não é tão barato. Então, o custo que a gente tirava para terceirizar era bem mais caro do que a gente está fazendo ali. Então, a gente também conseguiu adaptar aquele suportezinho com a empresa terceirizada. Quando a gente colocava o suporte, ele ficava um pouquinho folgado.
e tinha umas partezinhas que a gente conseguiu adaptar lá mesmo, projetando e tudo mais. Então, a gente conseguiu adaptar a nossa própria peça e o preço também. A gente conseguiu diminuir com a empresa terceirizada, que a gente fez lá mesmo. Então, você tem uma questão de diminuição de custo, sim, a velocidade para resolver um problema, porque você não depende, às vezes, de um terceiro, você consegue fazer isso internamente. Agora, existe, porque assim, dos exemplos que eu vi lá, né, da sua palestra, por exemplo, eu vi que muitas coisas você usou como um material final mesmo, utilizando dentro do veículo pesado. Você pode utilizar a questão da impressora 3D, por exemplo, para fazer um protótipo, às vezes, de uma peça que precisa ser em aço, por exemplo? Pode. Por exemplo, tem uma peça, eu fiz estágio recentemente em um laboratório. Tinha uma furadeira de bancada, que ela era toda de aço, né? E tinha uma pecinha que ela estava dando um defeito. A gente projetou essa pecinha e colocou lá. E funcionou super ok. Olha só que legal. E ela era uma furadeira de bancada bem grandona, assim, sabe? De bancada. A gente projetou aquela pecinha, era uma pecinha que girava ela, assim, pra conseguir furar. E a gente projetou ela e conseguiu adaptar certinho. E coube. Fantástico. E também, tem muita coisa que a gente consegue fazer com a impressora 3D. A gente conseguiu fazer com isso, uma furadeira. Muito legal. Nayara, agora eu quero chamar o PJ Negreiros, que tá rodando aqui a Campus Party. PJ, onde que você tá e o que você tá aprontando dessa vez? Pois é, Fernando, eu tô aqui nesse pedaço sensacional onde tem várias impressoras 3D. Cara, é tanta coisa bacana sendo fabricada aqui. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver o que tá saindo dessas impressoras. Yuri, o que tá saindo de bom aí nessas impressoras? Olha, a gente tem peça do carrinho de batalha ali, troféu da competição de culinária, tem umas peças ali bem legais e a gente está testando uma cortadora laser, que ela corta MDF. O pessoal tava falando também, inclusive, será que dá para fazer roupa em 3D? Dá, já tem alguns projetos que você imprime por partes e vai juntando o tecido como se fosse uma malha. E aí ela fica articulada e cria uma roupa. Que a gente é meio assim, né? E é precisar de uma puta impressora, né? Pra dar uma... Né? Pois é. Nós vimos que tem troféus, nós vimos que tem peça de carrinho e também temos as medalhas impressas em impressora 3D, é isso? Isso, a gente está produzindo as medalhas para os concursos que está tendo da pessoal da Campus Party. Cara, a gente vai fazer para todos, pro Fashion Tech, o Printer Chef, pros 2 Hacktown, vai ter pro de cosplay de todos os dias e... Calma aí, deixa eu dar um spoilerzinho. Vai ter spoiler. Olha que coisa mais linda. Você gostou? Gostei, posso pegar uma pra mim? Quem der. Posso te dar um? Ele vai me dar uma. Levei uma, Fernando, olha aí, ó. Campus Party, vem em mim que eu te amo. Muito bom, PJ. Obrigado por mais esse conteúdo, essas entrevistas, mas ó, não apronta muito. Eu já te falei, o pessoal sabe onde eu tô, vai vir me bater aqui depois, hein? Ô Nayara, agora quais são os desafios de se trabalhar, né, com a impressão 3D com foco na engenharia? Porque, assim, claro, tem todas essas suas vantagens, mas deve ter alguns desafios também, né? Sim, com certeza. É porque, assim, a impressora 3D, ela é o máximo. A gente consegue fazer muita coisa, adaptar, criar, mas, assim, ela tem suas desvantagens em relação, elas não têm tanta resistência, né? O material que a gente está trabalhando com elas não são materiais tão resistentes, então eles podem se gastar com facilidade. A impressora 3D também, ela tem suas limitações. A gente trabalha com essa impressora, ela é muito boa, muito ótima, mas assim, quando ela para de funcionar, aí você tem que parar tudo, você tem que tirar o trator, fazer manutenção no trator da impressora. Então, são essas limitações. Ela é ótima, mas quando parou, quando quebrou o filamento lá dentro, desmontar. Porque essas impressoras, elas geralmente são muito encaixotadas, sabe? É uma caixinha, o trator é todo encaixotado também. Então, quando parou de funcionar, aí tem que desmontar tudo e achar o defeito, porque... Então são essas, material, a máquina, então é basicamente isso. Tem questão de preço também, Ô Nayara, agora eu vi que você tá fazendo um TCC de próteses.
né? Porque, assim, essa questão de próteses humanas, né? Tipo, a pessoa às vezes tem um braço amputado, uma mão, uma perna e tudo mais, sempre foi muito cara. E um custo acessível e tudo muito feio. Né? Parece um braço de manequim, às vezes umas coisas, né? Claro que tem algumas coisas mais bonitas, mas as mais bonitas são mais caras ainda, né? E eu vi que você está fazendo um projeto de trabalhar junto com a impressão 3D, fazendo essas próteses e tal. Como é que... Conta um pouquinho desse projeto. Então, eu entrei na faculdade em 2019. Antes de fazer engenharia, eu fiz o técnico em mecânica. Aí quando eu entrei, eu já manjava um pouquinho sobre impressão 3D, tanto que o meu estágio foi nela. E aí a gente tinha uma galera bem bacana que gostava disso, de tecnologia. A gente juntou eu e mais 3 colegas. E aí a gente teve a ideia de iniciar uma iniciação científica, só que a gente não sabia o que mais. Aí eu tinha um colega que ele tinha contatos no MIT e ele gostava bastante dessa parte. E eu falei assim, cara, e eu gostava bastante de impressão 3D e tudo mais. E eu tinha uma indicação. O meu orientador, o professor Ricardo, ele orientou a gente nessa iniciação, a gente começou em 2019. E foi muito bacana, porque a gente fez parceria com o pessoal que desenvolvia prótese lá, eles gostaram bastante do que a gente estava fazendo. E a gente está, desde 2019, tentando desenvolver isso com pouco investimento, como a gente sabe que a gente não tem tanto investimento em tecnologia e projetos de iniciação científica aqui no Brasil, porque infelizmente não temos. Mas com muito apoio do nosso orientador e da faculdade também, a gente conseguiu desenvolver 2 protótipos, a gente tem 2 protótipos, e a gente fez testes mesmo com sensores mioelétricos na gente, e teve um protótipo que a gente desenvolveu ele do zero, então foi bem legal, e a gente está levando agora para o TCC, e a gente agora vai levar mais para simulações do torque, sabe? A gente vai tentar simular quanto que ela realmente aguenta para pegar aquela garrafa, pegar aquele copo. Realmente a gente quer fazer algo funcional, sabe? Para que uma pessoa ela realmente consiga usar. Porque a gente vê, como você falou mesmo, a gente fez visitas lá no CRE, que as próteses elas são muito limitadas, sabe? A pessoa não tem nenhum tipo de grau de liberdade ali para nada. É algo só físico. Então a gente quer realmente fazer algo de verdade, para que a pessoa consiga viver pegando um copo, fazendo algo pela mão dela mesma. E é uma coisa muito profunda, assim, porque a gente teve que estudar muito, ler muita coisa, porque o sinal mioelétrico, todas essas coisas, é uma coisa bem difícil de lidar e de programar, e lidar com sensor também. A gente também tentou desenvolver um sensor mioelétrico nosso, pra gente, porque ele é caro pra caramba, sabe? Então, tipo assim, a prótese mioelétrica ele é muito caro porque tem um sensor e ele é muito caro. A gente tentou desenvolver, a gente conseguiu desenvolver, só que ele não tá funcional ainda, mas ele capta os sinais, tudo certinho, mas ele ainda não tá funcional para nossa prótese. Porque o sensor ele tem que ficar. Ele tem um tamanho ideal para ele ficar, para caber na prótese, para que ela fique leve. E ele acabou ficando um pouco grande, porque a gente estava criando o nosso próprio sensor. Mas deu certo. E agora a gente está optando pelos ensaios dos torques dos dedos, pro TCC agora, que também é bem complicado, mas a gente vai até o fim, né? Muito bom. Nayara, parabéns por toda a iniciativa, trazer esse conteúdo para Campus Party aí, e eu espero que vocês consigam aí produzir em alta escala essas próteses e que isso seja muito mais acessível para todo mundo. Com parabéns. Certeza. Quando a gente iniciou, né, a gente falava assim, vamos criar nossas próprias próteses e vamos vender e vamos todo mundo ficar rico. Aí eu, com certeza. 5 anos de pesquisa e estamos ainda sofrendo. Pois é. Nayara, obrigado. Viu? De nada. E ó, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Lembrando, Campus Party acabou, mas aqui é uma extensão de todo o conteúdo, as melhores pautas que aconteceram aqui na Campus Party. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!